Querido, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 7. E essa música que nós cantamos agora retrata um pouquinho do que diz essa história. Fala muito bem sobre esse texto que nós iremos pregar nesta noite. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. Você vai acompanhar a leitura comigo agora. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus, a tua palavra foi lida e nós, servos do Senhor, precisamos entender, ouvir a tua palavra. Mas para isso temos certeza que o Senhor se fará presente neste momento, falando ao nosso coração. Ó bendito Pai, fala conosco através desse texto sagrado. Ilumina, ó Deus, o nosso coração e fala para o teu povo através desse texto, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 15 de Lucas, você vai perceber que existem três parábolas. E todas as três parábolas falam de algo que se perdera. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a mulher que perde uma moeda dentro de casa, ela tinha 10, perde uma. O pastor tinha 100, perde uma. E a parábola do filho pródigo, de um homem que tinha 2 filhos e aparentemente perderam um, que foram embora de casa. Essas três parábolas, elas são extremamente importantes para mostrar o amor de Deus pelos perdidos. E o tema central não poderia ser outro de o intenso amor de Deus pelos perdidos. As três parábolas vão retratar algo que se perdera e alegria por ter achado. Os que perderam foram ao encontro. Somente a do filho pródigo, que o pai não foi ao encontro, eu vou explicar já já porque ele não foi, mas as outras sim, foi uma iniciativa de quem perdeu. E nessas três parábolas, nós encontramos aí um amor grande de Deus pelas suas ovelhas. Agora, por que Jesus relatou as parábolas nessa ordem? A ovelha que se perdera, a dracma que se perdera e o filho que se perdera. Há uma sugestão de entendimento de que ele vai do menor para o maior.
A primeira, 100 ovelhas, a segunda, as 10 moedas, e a terceira, os 2 filhos. Se você contar de cima para baixo, 100, 10 e 2. Mas qual é o objetivo? Mostrar que todos são importantes para Deus. Esse capítulo deixa bem claro que Deus, Ele procura de forma diligente os pecadores. Quando eu digo procura, não é que Ele não sabe aonde está. Na verdade, quando Deus vai ao encontro do pecador, daquela ovelha que se perdera, claro que Ele sabe aonde a ovelha está. Porque quem se perdera fora a ovelha. Então nós estávamos perdidos como essa ovelha aqui do texto. Então veja só, Jesus escrevendo em João 6,37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Em outras palavras, nenhum se perderá daquele que Deus deu, daquele que o Pai deu ao Filho. Se você for para a oração sacerdotal de João capítulo 17, você vai entender agora a oração de Jesus pelas ovelhas daquele tempo, pelas ovelhas que virão no futuro. A oração de intercessão por aquelas ovelhas que ainda ele não conhecia. Então preste bem atenção. Como começa a parábola? A parábola começa com os homens, esses fariseus, os publicanos, tentando puxar alguma coisa do Senhor, porque estranhava porque Jesus hospedara pecadores, ou porque Jesus entrara na casa desse povo que para eles não era para entrar. E como é que a parábola começa? Começa dizendo assim: aproximaram-se de Jesus os publicanos e pecadores para ouvir a palavra. Eles queriam ouvir a palavra, esses pecadores e publicanos. Agora, o outro grupo, chamado os fariseus e os escribas, eles não entendiam, ou melhor, não entenderam o plano de Deus em salvar as pessoas. Então, quando Jesus entrava numa casa para comer com alguém, eles estranhavam. E chegaram até que Jesus era um desses fariseus e chamaram até ele de Beelzebu. Então, qual é o entendimento aqui? É que esses homens, eles não entendiam porque Deus ama as pessoas. Talvez podemos até trazer uma aplicação para nós, de você entender como é que Deus, Ele salva alguém tão ruim, uma pessoa que cometeu tanta atrocidade, maldade na vida, matou, não é? Cumpriu pena, foi lá no presídio, e aquela pessoa hoje é um servo de Deus. Nós entendemos, mas há muitos que se tornam fariseus que não conseguem entender como é que Deus ama, Laís, essas pessoas ruins a ponto de aceitá-las. E aqui esses fariseus, eles se consideravam, escute isso aqui, esses fariseus, esses homens maus, os fariseus e os escribas, eles se consideravam muito bonzinhos. Eles achavam que eles não tinham pecados, eles achavam que o pecado maior era daqueles publicanos que cobravam os impostos, que talvez, como Zaqueu, roubou muita gente, e na cabeça desses religiosos, Jesus não podia compactuar, não concordar com esses homens, nem muito menos chegar perto deles. Isso foi uma afronta muito grande para eles, porque eles não entendiam. Lamentavelmente, esses homens, eles se tornavam donos da verdade. Eles achavam que Jesus não poderia fazer aquilo, eles achavam que Jesus não tinha nenhuma condição de chegar perto dessas pessoas, porque eram pessoas depravadas, pessoas que eram roubadores. A maioria desses cobradores de impostos, eles sim defraudavam, roubavam aquelas pessoas. Agora,
eles chegam perto de Jesus e o texto diz que eles começam a murmurar e já vem com a expressão pejorativa, não é? Dizendo, este ou esse aí que está comendo, eles começam a apontar o dedo, se sentindo dono da razão, de que o Senhor não poderia se aproximar dessas pessoas. E eu digo para vocês, se Deus dependesse, Samuel, de mim e de você para salvar alguém, eu acredito que nós escolheríamos quem era para ser salvo. Eu escolheria, não, esse merece, esse não merece, esse aqui eu já mandava ir embora direto para o inferno, esse aqui não tem chance, esse aqui é bonzinho. Nós, sim, faríamos dessa maneira. Eu acredito que isso é uma tendência do homem de querer julgar, de querer dizer quem merece e quem não merece. E esses homens, eles começaram a murmurar, a reclamar de Jesus. Eles achavam, né, que esses cobradores de impostos eram as pessoas mais depravadas, eram os que roubavam mais, e não haveria nenhuma chance de um arrependimento ou de uma reconciliação. Lá no capítulo 5, Jesus diz assim, os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então já era um problema que já estava presente há muito tempo na vida dessas pessoas. Eles não aceitavam Jesus entrando, comendo com essas pessoas. Eles não queriam, não queriam bem. E entendemos que Jesus, ele vai exatamente aonde nós não iremos. Ele alcança aquela pessoa que eu e você nunca talvez fôssemos atrás para salvação. Então, esses discípulos, esses homens começaram a murmurar. Agora pensa comigo. Eles murmuravam, reclamavam, agora Jesus vai responder para eles. Como é que Jesus responde? Jesus poderia muito dizer, não, eu faço do jeito que eu quero, e eu vou entrar na casa deles, porque eu tenho amor por eles. Mas Jesus, ele agora vai contar uma parábola. Ele vai contar uma história, não é? Que transmite uma realidade, uma parábola que transmite uma realidade, para que esses homens entendam. E quando Jesus conta essa parábola, não há dúvida que quando a gente chegar no final da parábola, nós vamos entender que o alvo dessa parábola era para mostrar que aqueles homens, realmente pensavam que eram justos aos olhos de Deus. Enquanto eles achavam justos aos olhos de Deus, em detrimento dos outros que eram maus aos olhos dele. E ele vai dizer, então lhe propôs Jesus esta parábola. E ele reúne aqueles homens, falando para esse grupo aí, e diz, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Naquele tempo, né, os pastores, eles tinham uma responsabilidade com as ovelhas. Se uma ovelha se perdera, fosse embora, o pastor teria que prestar conta daquela ovelha, dizer o que aconteceu com ela, porque ele pagava até com a sua própria vida, se ele não desse conta daquela ovelha. Agora perceba que nós temos o entendimento de que quem tinha as ovelhas era alguém que era rico. Se o cabo tinha 100 ovelhas, certamente ele era bem abastecido. Mas olhe, uma ovelha representava algo muito importante para aquele senhor que era dono de 100 ovelhas. E o que ele faz? A Bíblia diz, nesse versículo 3 da parábola, que este homem agora, ele vai em busca daquela ovelha perdida. Aquela ovelha que saíra de casa, aquela ovelha que talvez, não sei, claro, ninguém sabe se foi a culpa do pastor ou por um descuido,
Não trazendo o texto aplicativo para que Deus está descuidado com cada um de nós, claro que não. Mas é que esse homem agora, ele está lá no curral, ele deixa as 99 lá e agora corre em busca daquela ovelha perdida. Perceba que o texto vai dizer que ele foi procurar até encontrá-la. Isso significa que esse pastor, ele é incansável. Que esse pastor, ele não mede esforço. Que esse pastor não olha para as circunstâncias. Que esse pastor não está preocupado com o que possa acontecer pelo caminho. O que ele mais queria e o que ele mais fez, o que ele conseguiu, foi resgatar a ovelha que se perdera. Perceba que a aplicação, ela é real. Como o pastor das ovelhas, o meu pastor, o seu pastor, Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro, ele procurou, não no sentido de que nós estávamos perdidos aos olhos dele, mas nós estávamos perdidos aos nossos olhos. Diga de passagem, nenhuma ovelha ela teria condição de voltar para o aprisco sozinha. Aquela ovelha, ela não tinha condição, Magdala, de voltar agora e dizer, eu vou voltar para o meu curral. Ela se perdera, ela não tinha mais como voltar. Perceba como o pastor, ele é diligente, ele procura, ele vai atrás, porque ele sabe da fragilidade da ovelha. Segundo alguns estudiosos, a ovelha, ela tem uma visão muito curta, talvez que não chega a 10, 15 metros para frente, eu não sei, mas é uma visão muito curta. A ovelha é um animal muito dócil, é um animal muito inocente, ele é fácil de ser levado para qualquer lugar. E nós entendemos, e a Bíblia diz, que nós somos essas ovelhas. Eu e você, um dia, estávamos perdidos. Da maneira que a ovelha, escute isso aqui, da maneira que a ovelha não teria condição de voltar para o seu aprisco, para o seu curral, para o seu pastor, da mesma maneira, eu e você, meu irmão Zezito, nós não teríamos condição de chegar até Cristo, não é? Aquela ideia que alguns dizem assim, eu fui até o Senhor, eu aceitei Jesus, eu fui numa reunião de oração e encontrei o Senhor. Não, nós não encontramos, nós estávamos perdidos. Foi o pastor que foi ao nosso encontro, foi ele que procurou a mim e a você nos momentos mais difíceis da nossa vida. Isaías vai reiterar isso que eu estou falando, quando ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Pedro, lá no Novo Testamento, vai dizer, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem estava perdido era a ovelha. Quem foi atrás da ovelha foi o pastor. Por mais que nós nos preocupamos com aqueles que estão perdidos, por mais que nós nos preocupamos com aquelas pessoas da nossa família que nós queríamos que tivesse no curral, ou tivesse junto ali do pastor, não é missão nova de resgatá-la, não é missão nossa de convencê-la, de dizer assim, você tem que voltar. Não tem, somente o Espírito Santo é que vai gerar no coração dessa pessoa esse desejo de voltar ao aprisco, esse desejo de reconhecer que estava errado, quando, evidentemente, o pastor ir ao seu encontro. A ovelha não consegue, com suas habilidades limitadas, encontrar o caminho de volta e para o restante do rebanho. Preste bem atenção. Da mesma maneira
que aquela ovelha nunca voltaria para o seu pastor, assim também nós nunca voltaríamos para o Senhor. Se você for ler a história no começo, você vai entender que Adão e Eva se desviaram dos projetos de Deus. Adão e Eva fizeram o que era contrário ao que Deus tinha planejado. Mas pasme, que os homens pecam e não procuram Deus para se reconciliar. Que os homens pecam e não têm a humildade de reconhecer o seu erro. Em muitas ocasiões, o homem foge, sai do curral, vai embora, e ele não dá por conta que está longe dos caminhos do Senhor. Adão e Eva, sabe o que eles fizeram? Eles pecaram. Irmão Antônio, durante o final do dia, onde o Senhor vinha prestar contas, conversar com o homem, agora o que acontece é que aquele casal estava escondido. Se o Senhor não for ao encontro dele, dizendo: Adão, vamos conversar, eu cheguei para bater um papo contigo e com a sua esposa, eles não teriam procurado Deus para reconciliação. Da mesma forma, quando Davi pecou, adulterou, pecou contra Deus, nós lemos o Salmo 51, e a Bíblia diz que Davi peca contra Deus, ele adultera, ele comete adultério, ele comete um assassinato, ele quebra vários mandamentos da palavra de Deus. E sabe o que é intrigante nesse texto de Davi? É que ele não tem humildade para reconhecer que tinha pecado. Da mesma maneira que Adão e Eva se esconderam, foi Davi, Credismar, que não deu por conta do mal que tinha feito contra o seu soldado, possuindo a mulher do seu soldado. E agora ele vai para o seu palácio, veste a sua roupa, ele se deita, se senta lá, como se nada tivesse acontecido. Perceba se nós não somos essas pessoas que temos a tendência de fugir de Deus. Vocês há de concordar comigo de que nós temos essa tendência de nos afastarmos do Senhor, de correr da presença de Deus e não ter a humildade de dizer: Deus, eu preciso voltar, eu reconheço, não há uma força em nós, não há uma disposição, se não for Deus para dizer assim: Rogério, pastor Joabe, você volte para cá que aqui é o seu lugar. Mas sabe o que é que nos deixa encantado nessa história todinha, Gustavo? É que Deus tem esse compromisso com as suas ovelhas, é que Deus tem essa responsabilidade, é que Deus não deixa nenhum de nós correr a revelia, a rebeldia. Tudo tem um limite de Deus. A corda vai ser esticada, a corda vai estar muito bem esticada, mas um dia o pastor puxa a ovelha e traz para dentro do curral, porque a ovelha pertence ao Senhor dos Exércitos. A promessa de Deus em cuidar de mim e de você, Júnior, não foi escrita simplesmente, não é um pejorativo, por Jesus Cristo ou pelo apóstolo Paulo. São profecias do Velho Testamento, onde Ezequiel diz assim: eu mesmo, Ezequiel 34, 15 e 16, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as fareis repousar, diz o Senhor Deus. Agora, olha o que ele diz na profecia: a perdida buscarei, a desgarrada tomarei, a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda, não é gorda fisicamente, claro, e a forte destruirei, apacentá-lo-eis com justiça. Quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes.
Não tem como o Senhor errar. Não tem como Deus confundir, porque Ele conhece as suas ovelhas e sabe. Jesus reitera lá no Novo Testamento, quando Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Não tem como ser confundido. Quando o pastor vai ao encontro da ovelha, gente, isso é maravilhoso. Saber que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o pastor, cuida bem de cada um de nós. Ele retrata a história de alguém que se perdera. Ele retrata a história de alguém que era vulnerável, alguém que era fragilizado, uma ovelha que era fraca. Se você perceber, essas ovelhas, elas são presa fácil, não é? Para as feras. Por que não trazer como aplicação toda essa fragilidade, não é, de uma ovelha para nós? Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos pessoas que, se Deus não estiver sobre nós, nós somos levados a cada instante para o matadouro. O sábio Salomão, ele escrevendo em Provérbios capítulo 7, ele conta a história, que aquela história foi até o presbítero Ricardo que pregou lá na reunião de casais. Ele conta a história de uma mulher adúltera, de uma mulher maligna, de uma mulher que estava na janela da sua casa, olhando entre as pessoas que passavam pela rua, aquela mulher bonita, aquela mulher que transmitia beleza. E o texto sagrado de Salomão diz, dessa maneira, que ela estava procurando e encontrou um homem com falta de juízo, alguém que não estava bem da cabeça, alguém que era muito, muito, muito vulnerável para a situação. E o texto diz que o sábio Salomão, que aquela mulher olha os jovens passando, e um deles chama a atenção, e ela faz exatamente: vem aqui, entra na minha casa, meu marido viajou, ele foi para muito longe, ele levou muito dinheiro, vamos se deitar na nossa cama, vamos agora nos alegrar com o vinho que eu tenho, com tudo que eu tenho. Gente, perceba que há uma armadilha muito grande. Claro que nós somos responsáveis pelos nossos atos, não é, pecaminosos, mas existe uma armadilha muito grande para que as ovelhas sejam fisgadas, seja talvez tirada do aprisco do Senhor. E o texto diz, capítulo 7 de Provérbios, que aquele homem vai, o texto diz assim: vai como ovelha vai para o matadouro. Sabe o que isso quer dizer? Se não for Deus na minha e na sua vida, nós somos essas ovelhas entrando no matadouro, indo para a morte e destruindo a nossa vida espiritual, destruindo a nossa família, destruindo o nosso ministério, destruindo tudo aquilo que nós conseguimos de Deus. Se o grande pastor não lutar, não pelejar por mim e por você, esqueça que força você não tem, coragem você não tem, determinação nós não temos, porque nós somos eternos dependentes de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Nunca diga que você sabe, nunca diga que você é perito, porque naquilo que você mais sabe é onde Deus vai te provar. Lembra? Capítulo 5 de Lucas, uma pesca maravilhosa, que não tinha de maravilhosa, tinha só o nome. Os discípulos passaram a noite inteira. A Bíblia diz que eles não pescaram nada. Perito pescador. Quando amanhece o dia, chega na praia, chega Jesus e disse: lança a rede lá no local mais fundo. Primeiro, a hora de pescar era à noite.
Segundo, o lugar de jogar a rede não era onde era mais fundo, era onde era mais raso. E Jesus, um carpinteiro, chega para um pescador e diz assim: joga a rede em tal lugar. Perceba que Pedro era perito, ele pescara a noite inteira, não pegou nada, e ele sabia o movimento da água, ele sabia a hora de pescar. Sabe o que aconteceu? Ele lança a rede e diz assim: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, mas trabalhei a noite todinha e não peguei nada. E o texto diz que ele lança a rede e agora vem o quê? Muitos peixes que a rede começaram agora a se arrebentar. Agora, o que me deixa feliz naquele texto, eu já preguei isso, esse texto, é que Jesus, quando vê aquele milagre, ou quando Pedro vê aquele milagre, ele fica de boca aberta. Diz: como é que pode isso acontecer? Mas espera aí, no mesmo capítulo, no contexto do capítulo 5, Pedro viu um milagre de ver a sogra dele curada. Pedro viu outros milagres maravilhosos e nunca disse assim: meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele ficou de boca aberta com o milagre dos peixes, não com a cura da sogra. É claro que ele não tinha nada contra a sogra é gente boa, claro. Mas tinha outros milagres que podia se alegrar o coração dele. Porque Jesus foi exatamente naquele ponto principal aonde o homem diz que sabe de todas as coisas. Você não diz que sabe, Pedro? Eu vou mostrar a você o milagre. É exatamente aonde nós sabemos que nós falhamos e que nós caímos. Esse pastor, ele vai em encontro dessas ovelhas. Da ovelha que é fraca, da ovelha que é vulnerável. Olha o versículo 5. Primeiro ponto, o pastor vai ao encontro da ovelha, até encontrá-la. Deus não desiste dos seus filhos. Não tem essa que Deus se esqueceu de nós. Deus não se esquece de nenhum de nós, até porque o profeta Isaías diz que na palma da mão ele gravou o meu e o seu nome, Vívia. Não tem como esquecer. Depois que ele vai, ele faz o quê? Ele acha a ovelha. Quando ele encontra aquela ovelha, Yales, ele agora, no versículo 5, coloca nos ombros, a ovelha certamente ferida, maltratada, com fome, e o pastor coloca nos ombros. Quando Deus, ele vem ao nosso encontro, ele vem para cuidar. Ele vem para mostrar um novo caminho. Ele vem para dizer assim: você não era para estar ali, mas aqui neste lugar. Achando, põe sobre os ombros, cheio de alegria. A palavra-chave dessas 3 parábolas, Bruninho, é alegria. Alegria por aquilo que se perdeu. Alegria por ter achado. E o texto diz que este homem, ele coloca nos seus ombros, saiu com tanta alegria, que eu acredito que nem o peso ele percebeu. Para onde ele vai? Ele leva a ovelha para casa. Veja o versículo 6. Indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Eu vou fazer uma citação de 3 passos importantes da vida desse pastor. Primeiro, ele vai ao encontro.
Cumpre-se aquela palavra que Jesus disse assim: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Você nunca escolheu Deus. Deus, Alain, escolheu você, escolheu a mim, escolheu cada um de nós. Primeiro ele vai ao encontro. Segundo passo do pastor, depois de ir ao encontro, é levar para casa, é cuidar. Não tem como haver um encontro com Deus, Rogério, e permanecer do mesmo jeito, doente, cheio de carrapicho, cheio de mazela, porque o encontro com o pastor é um encontro de mudança, é um encontro de alegria. E o texto diz que este homem traz ela para casa porque ela estava perdida. Queridos, quantos estão perdidos e precisam de voltar para casa urgentemente? Nós não entendemos essa dinâmica de Deus de permitir que uma ovelha saia do caminho. Talvez eu e você diga assim: nunca foi crente, passou pela igreja, nunca nem se converteu, foi só emoção, foi só sabe o quê? Alavantou. Mas gente, isso é claro que isso não é regra, mas tem ovelhas que um dia estão fraquinhas, tem ovelhas que estão dias que um dia está fragilizada, sem fé, desacreditada, triste, não é? Sem força para reagir. E são ovelhas que são ovelhas do pasto do Senhor. Claro, isso não é algo que vai perdurar, continuar a vida inteira. Porque na vida, eu penso assim, e eu acho que não estou errado. Nós temos altos e baixos. Ninguém consegue ter uma vida, isso é minha opinião, equilibrada, com a fé vibrante, como eu coloquei no boletim, uma fé inabalável todos os dias. Tem dia que a adversidade bate na nossa porta, tem dia que as coisas acontecem fora daquilo que nós planejamos. E sabe o que acontece? Vem pavor na nossa alma, vem angústia no nosso coração, vem desalento, vem agora incerteza sobre tudo aquilo que nós plantamos, que nós recebemos de Deus. E esse segundo passo é que ele leva a ovelha para casa. Ele traz a ovelha agora para o canto dela, de um lugar que ela nunca teria que ter saído. Como Deus, Ele quer eu e você em casa. O que Ele quer dizer em casa? Em casa com os irmãos, em casa na igreja, em casa com o povo de Deus. Depois que ele vai ao encontro, ele traz a ovelha para cuidar em casa, tirar os carrapichos, cuidar das feridas, não é? Tratar de todas as áreas. Essa é a missão do pastor. E para quem? E Deus escolheu quem para tratar dessas ovelhas? Você, eu, a igreja, para trazer alimentos para essas ovelhas, alimento que seja nutritivo, que é a palavra de Deus pregada com muita fidelidade. O terceiro passo é que ele agora se alegra com aquelas pessoas. Ele tem prazer
de se alegrar com essas pessoas. E o versículo 7, o último versículo, esse que a gente vai entender quem eram as 99 que ficou no aprisco. Quem eram as 99 que o pastor deixa lá e vai ao encontro daquela que se perdera? Com certeza, as 99 não é a igreja, não é o povo escolhido de Deus. Mas, pastor, nós vamos ver como começa o texto e como termina o texto. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu lhe digo que de igual modo Deus se alegrará por um pecador que se convertera, e não por 99 pessoas que são justas aos seus próprios olhos. Porque a ideia era combater o que? A religiosidade dos fariseus e dos escribas. Eles estavam se achando, não é, o bam. E Jesus disse, olhe, quando termina a parábola, vocês são essas 99 justos. Quando ele fala aqui, no versículo 7, digo que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Por que ele usa a palavra justo? Porque eles se autodenominavam justos diante de Deus. Um deles um dia subiu no templo, não é? Juntamente com outro publicano, outro pecador, e ele sobe no templo, bate no peito e diz assim, não sou igual aos demais. Eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Eu dou o meu dízimo. Dizendo aquilo em uma parábola, Jesus mostrando a justiça deste homem. E ele diz assim, nem sou igual ao pastor Joabe, nem sou igual a fulano de tal. Perceba que ele começa a mostrar a sua santidade, colocando as pessoas embaixo. Note que ele começa a mostrar a sua vida devocional, a sua vida piedosa, em detrimento do que ele achava de outra pessoa. Por isso eu digo para você que essas 99 pessoas eram exatamente aqueles que perguntaram no versículo 1 e versículo 2, aqueles murmuradores que disse, como é que pode? Esse homem está se juntando com esses coitados, pobres pecadores. Jesus disse assim, você está vendo aí? Como vocês precisam urgentemente de um reconhecimento da fragilidade de que vocês não são exatamente nada. Se no meu e no seu coração, escute isso aqui, não houver hoje esse sentimento de que nós não somos nada, de que nós não temos nada, de que nós somos eterno dependentes de Deus, nós estamos perdidos. Não se aproxima de Deus, escute isso aqui, não se aproxima de Deus tentando mostrar o defeito de outras pessoas. Alguém diz assim, rapaz, eu não vou para a igreja não, mas sou melhor do que certos crentes. Já viu isso? Eu não sou de ir para a igreja, mas eu sou melhor do que certos crentes. Mas olha que petulância, que arrogância. A pessoa julgar alguém por alguma coisa que ele possivelmente não concorda. E
essa resposta que Jesus dera para ele, está lá no texto que eu falei agora de Zaqueu, quando ele diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola dos dois homens que subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. E para a gente concluir, no versículo 7, ele vai mostrar a questão da alegria, não é? Como Deus se alegra com as pessoas que são alcançadas, os homens que são, que reconhecem a sua fragilidade. O sábio Salomão, ele diz que o homem, muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado, de repente, sei que haja cura. Nós precisamos dizer: eu sou essa ovelha que fui alcançada por Deus e preciso todos os dias da graça do Senhor. A festa no céu está preparada para os que se arrependeram e não para os impenitentes, aqueles que não mostram arrependimento. Se você for ler a Bíblia inteira, sabe qual é a mensagem? Arrependei-vos. João Batista, o primeiro sermão, depois de 400 anos de silêncio, período negro da história entre o Velho e o Novo Testamento, aparece um homem pregando no deserto uma mensagem dura, não é? Eu li hoje, acho que nas redes sociais, alguém disse, não sei quem foi, quando a gente prega uma mensagem dura, antigamente quando se pregava uma mensagem dura, a pessoa mudava de vida. Hoje, quando se prega uma mensagem dura, a pessoa muda de igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.